Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin Altcoins Projeção Ficou. Me chamo Alan. Hoje, dia 18 de setembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Então, o Bitcoin segue aí testando na região de 117, tá? Hoje ele chegou até a trabalhar para cima dessa região, né? Tá devolvendo aí parte do movimento. Cedo ainda para afirmar, né, que ele vai dar sequência na movimentação de alta, tá? Ainda vejo uma região bem perigosa para novas compras, né? Se ele começar a travar por aqui nos próximos dias, entendo que pode ser sim Bitcoin batendo cabeça numa região de topo anterior e voltando para testar de novo o 112, tá? Então ainda vejo essa possibilidade. Pensaria em novas compras caso o Bitcoin realmente rompa para cima do 117 e depois ele faz um pequeno pullback e forma um pivôzinho para cima, aí sim a gente pode ver Bitcoin tentando buscar a casa do 123, tá? Então, por enquanto, segue como um ponto de resistência, tá? Eu não pensaria em vendas, né? Tanto que eu tenho chamado a atenção ali, que eu gosto mais das compras, né? Nas nossas transmissões aí, tem alguns candidatos que eu tenho chamado a atenção, inclusive alguns que nós comentamos aí em outros dias já andaram, né? Tava até olhando aqui, por exemplo, a Lido, né? Lido foi uma que eu chamei a atenção aí durante algum tempo que eu gostava dela, tá? Eu tinha até feito esse desenho aqui, né? De Lido respeitando aqui a região de 1,16 e tentando voltar lá para o 1,55, né? Tá certo que ele ainda fez mais um teste ali naquela região, não fez do jeito que eu havia projetado, né? Ele iniciou a movimentação de alta, falhou ali no meio do caminho, voltou para testar os fundos anteriores, respeitou e está tentando mais uma vez, tá? Inclusive, nós temos uma posição aí no aplicativo, né? Tá dando aí cerca de 10% aí no momento. Vamos ver se ele vai ter força, né, para buscar o próximo alvo lá na região de 55. Então, assim, para quem está comprado, apesar do Bitcoin ali estar numa região que é uma região de maior dificuldade, eu entendo que a ideia é acompanhar a reação do mercado, tá? Eu não zeraria ainda, né? Agora, supondo aí que ele fale nesta região e que amanhã ele faça um movimento parecido com esse, né? Sugerindo para a gente que ele pode se informar deixar um topinho aí na região do 117,400, né? Na região do topo anterior, e voltar para testar o 112. As altcoins tendem a voltar um pouco, tá? Por exemplo, o Lido ali pode até ser que ela volte ali para o 0 a 0. Então, assim, para quem está posicionado, se o mercado começar a demonstrar alguma fraqueza por aqui, talvez pensar em pelo menos fazer algum tipo de proteção, colocar ali um stop no 0 a 0 para proteger, né? E se entender que está começando a demonstrar uma certa dificuldade, zerar algumas posições, pelo menos você garante ali, né, o lucro de algumas operações e não deixa voltar tudo se por um acaso o Bitcoin falhar no 117. Entrar vendido eu ainda acho que não seria a melhor operação, tá? Eu esperaria um pouco mais, não vejo vendas. Inclusive até entendo que pode romper, tá? Acho que o mercado está um pouco mais aí na questão da euforia ali do corte de juros, né? Lá nos Estados Unidos, então vejo até que ele pode sim fazer um movimento parecido com esse, e depois eu até tentaria novas compras, e aí com alvos lá na região dos 120, 123. Então, ponto de atenção, no momento nada para ser feito, para quem está comprado, só observa que se ele começar a demonstrar uma fraqueza por aqui, pode sim retornar ali para a faixa dos 112, tá? Ethereum, vamos lá, dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Ethereum, eu chamei a atenção que no curto prazo ele já tinha uma região aqui nos 4.500, né? Ele acabou testando, tá segurando. Ethereum tá até mais bonito que o Bitcoin no curto prazo, tá? Quando eu vejo esse gráfico de Ethereum, eu entendo, né, que a ideia seria algo parecido com isso. Ir lá para testar de novo 4.750, testar os 4.850, ou seja, testar a região de topos anteriores, tá? Então ainda vejo o Ethereum com possibilidade aí de seguir a movimentação de alta. Tá até formando aí um pivôzinho no curto prazo nos 4.400, né? Então dá até para tentar uma comprinha ali com stop curtinho abaixo do fundo. Só toma cuidado com o tamanho de posição, tá? Ethereum está um pouco mais lateral nessa região aí de topo histórico, nessa faixa dos 4.850. Entendo que as melhores compras, né, para quem está querendo entrar na compra em Ethereum, seria entre os 4.300 e 4.100, tá? Ali é uma região que você tem uma relação risco-retorno bem interessante. Mas aqui entendo também que ele já pode ir lá para testar o topo histórico novamente, aí que não quiser ficar de fora ali, né, se ele for realmente lá, o stop teria que ser abaixo desses 4.400, tá?
Ah, estopou? Aí você observa a região dos 4.300, 4.100, que são os próximos pontos de parada, os próximos pontos de suporte ali no gráfico de Ethereum, tá ok? Mas de qualquer forma, Ethereum sugerindo aí para cima, vamos ver se ele consegue buscar ali a região dos 4.800, 4.900 mais uma vez. Solana eu chamei a atenção, né, que estava formando um pivôzinho aí na região dos 234, que a ideia era testar os topos anteriores. É claro, não é o melhor ponto de compra, né, tá esticado, mas está sugerindo continuação da movimentação de alta, tá? Do jeito que Solana tá, pessoal, eu começo a projetar alvo, né, eu acho que tem um alvo aqui, seria aqui na região dos 265, 265, tá? Vou marcar aqui. Então, seria o próximo ponto aí, entre 260 e 265, seria o próximo ponto aí de parada para Solana. Tá? Se bem que não está muito distante, né? Seria aí cerca de mais uns 5, 6%. É claro que pode ir mais, né? Mas seria ali os próximos pontos. Se ele romper para cima desse 265, aí eu vejo aí a possibilidade até mesmo de tentar buscar próximo de 290, aí 295, que é esse pavio ali que ele deixou em janeiro, tá? Vou até deixar marcado aqui também como uma região de atenção caso Solana rompa aí esse primeiro ponto nos 265, beleza? Então, Solana para cima, vamos ver se ele dá continuidade. Eu só tomaria cuidado para quem está comprado ou para quem está comprando agora, se Solana perder aqui os 229, 229, 228, tá? Perder esse último fundinho que ele marcou. Se perder essa região, aí nós procuraremos novas compras entre 220 até a região de 210, tá? Ali também trabalha como uma região de suporte. XRP, vamos dar uma olhadinha no gráfico de XRP. Bem, XRP foi um dos que a gente chamou a atenção quando estava aqui nos 2,65. Primeiro alvo nos 3,07, 3,08, ele chegou lá. Fez uma leve correção, está tentando mandar para cima. Entendo que ele esteja formando um pivôzinho aqui nessa região, tá? Caso o XRP nos próximos dias consiga trabalhar para cima dos 3,07, quem está comprado lá de baixo, próximo alvo 3,30, tá? Para quem está de fora, não é a melhor região de compra, né? Corre o risco de entrar comprado aqui, preço falhar nessa região e voltar para testar de novo lá a região de 2,75, né? Testar novamente essa região de fundos, e aí vai ficar mal posicionado. Mas, de qualquer forma, se for para tentar alguma coisa, eu ainda vejo que XRP está mais interessante para compra, apesar de ser uma região que eu vejo mais como resistência, tá? Não é uma região que me agrada muito a compra, pelo fato até de não ter uma boa relação risco-retorno, né? Você está comprando na resistência, se ele falhar, ele acaba voltando e estopa rapidamente ali. E eu até vejo que se alguém entrar na compra aqui acreditando que ele vai buscar os 3,30, eu não deixaria voltar para baixo desses 2,95, 2,94. Se voltar para baixo dessa região, entendo que o ideal seria sair da operação e procurar novas compras lá perto dos 2,80, 2,75 como suporte, beleza? Mas de qualquer forma, o XRP ainda para cima. Vamos ver se ele consegue buscar o próximo alvo ali na casa dos 3,30, que é a próxima resistência. S&P 500, deixa eu só pegar aqui o Trading View. Vamos lá, pessoal, S&P 500. S&P 500 inovando máxima novamente, né? Máxima histórica. Tenho chamado a atenção que correções são oportunidades de compra, tá? Passo a observar ali um ponto de suporte no S&P 500 na região dos 480, 500. Então, se por acaso o S&P 500 fizer uma correção aí nos próximos dias, entendo que por aqui pode ser uma nova oportunidade na compra aí no mercado americano, tá? Vamos seguir acompanhando. DXY, índice do dólar, vamos ver como que tá o DXY no dia de hoje. Olha, o DXY ele tá respeitando ali a região de fundo anterior, chamei a atenção, né, que era um ponto ali que trabalhava como suporte. Ontem já tinha demonstrado uma reação, hoje ele está dando sequência, vamos ver se ele vai ter força aí para trabalhar acima dos 97,670, 97,700, trabalhando para cima dessa região de volta para testar de novo ali perto dos 98,900, tá? Bem, o mercado hoje está mais positivo, né? Apesar de não estar ali no movimento muito forte de alta, algumas altcoins até estão andando bem hoje, né? Até chamei a atenção ali de Lido, que andou bem no dia de ontem para hoje, andou bem. Mas ficar atento, principalmente se esse dólar der uma acelerada aí para cima, né? Caso esse dólar resolva ele voltar para os 99, 98,900, como que o mercado aí de cripto vai reagir, tá? Se ele por um acaso não vai ficar ali um pouco mais travado, quem sabe até o movimento de correção, Bitcoin ali numa região de resistência no 117, né? Então isso tudo ali me deixa
um pé atrás ali, me deixa ali um pouco mais atento aos movimentos. Mas, de qualquer forma, apesar da movimentação aí do dólar, também não vejo ali motivo para tentar antecipar qualquer coisa, né? Acho que a gente tem que ir acompanhando. Só vale o alerta que eu disse no início do vídeo, né? Tenta fazer algum tipo de proteção, pelo menos um stop no 0 a 0, o que já estiver ali no lucro, né? Andou bem, talvez ali pensar em fazer alguma parcial, pelo menos se voltar, você não devolve tudo, tá? Então, muita atenção, eu vejo que é uma região aí meio chata, quando eu olho o gráfico do Bitcoin, principalmente. Ethereum tá mais bonito, né? Tá com cara de que pode lá testar os 4.900 novamente. Solana tá interessante também. XRP mais ou menos, XRP já andou, já chegou numa região de resistência, então tem que tomar cuidado, apesar de XRP indicar para a gente que pode continuar subindo, né? Pode buscar lá os 3,30, mas de qualquer forma eu fico atento aí, principalmente pelo fato, né, do Bitcoin estar num ponto ali que pode dar um certo trabalho, 117 mil aí trabalha como resistência, ele teria que romper, né? Se ele rompe o 117 e volta para testar, aí eu entendo que fica interessante para a gente buscar lá os 120, 123 mil novamente. O grande problema é quem está comprando agora, se ele falhar no 117, pode acabar ficando preso em uma região que pode se tornar um topo aí no curto prazo, né? E ele voltar tudo de novo para testar o 112. Então é o único alerta que eu deixaria ali com relação ao Bitcoin, ok? Bem, pessoal, então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Desejo para todos um bom final de quinta-feira. Vamos seguir acompanhando como o mercado reage. Se tiver qualquer novidade, colocaremos lá no aplicativo Ficube, né? Então, se tiver alguma nova recomendação, nós temos algumas em aberto ali, estão andando bem até, né? Acho que são 3 operações que a gente deixou em aberto ali. Então, estão andando bem ali, 2 subindo mais de 9%, né? Estava até subindo um pouco mais ali mais cedo. E tem outra ali que está começando a movimentar agora, né? Vamos ver se o mercado acelera aí para cima. Quem sabe a gente não veja ela também puxando um pouco mais, tá? Mas pelo menos as 3 ali no positivo. E vamos ver se o mercado ajuda aí nas próximas horas, próximos dias. Se por um acaso não ajudar, aí a gente tenta sair ali ou no gain, né? Que seja ali um gain menor, mas pelo menos ali não deixa voltar, né? E faz ali um gerenciamento de risco das operações, tá? Enfim, vamos seguir acompanhando e se tiver qualquer novidade, colocaremos lá no aplicativo. Lembrando, para quem quiser ter acesso ao aplicativo, dá uma olhada na descrição do vídeo, né? Então tem os links aí. Assinando o aplicativo Ficube ganha também o gráfico web. O gráfico web está disponível ali no plano trimestral, né? Para quem tem interesse em assinar, por R$ 34,95 por mês, então um valor super em conta. E você terá os mesmos recursos aqui que eu utilizo nas transmissões, ok? Então, vou encerrando. Excelente noite a todos e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.